Oi, voltei. Vamos então continuar. Nós fizemos metade das questões, né, dos itens. Vamos agora continuar e fazer a outra metade. Ok? Então vamos ver. 11. O início da colonização da América do Norte passou ao largo, ou seja, distante das questões religiosas que convulsionavam a Europa nos séculos XVI e XVII. Os primeiros ingleses que atravessaram o Atlântico foram motivados pelo sonho de fazer a América. Ou seja, enriquecerem-se e em breve tempo retornarem ao país de origem. Errado, a colonização inglesa da América do Norte teve uma forte motivação religiosa. Puritanos, perseguidos, né, pela monarquia anglicana, eles fogem para a América e a intenção não era ganhar dinheiro na América e voltar para a Europa, não, ou voltar para a metrópole. A intenção era permanecer na América, criando, né, uma nova comunidade, uma nova sociedade na América do Norte. Ok? Está errado o item 11. Há cerca de 800 anos, em 15 de junho de 1215, o rei João da Inglaterra era impelido por barões ingleses a jurar obediência à Magna Carta. O documento tinha por objetivo restringir os poderes do soberano, vetando até mesmo a fixação arbitrária de impostos e as prisões injustificadas. No ano seguinte, a Assembleia reunida no Conselho Comum tomou o nome de Parlamento. Era o início de uma longa jornada empreendida pela civilização ocidental a caminho da consolidação das instituições liberais e da democracia representativa. A Magna Carta influenciou a Declaração de Independência e a Constituição norte-americana, bem como os trabalhos constituintes resultantes da Revolução Francesa de 1789. Considerando a temática contida aí, parará. Bom, 12. A independência das 13 colônias inglesas da América do Norte representou a primeira fissura do antigo sistema colonial e apontou caminhos que poderiam ser trilhados pelas colônias ibéricas do continente americano. No Brasil, por exemplo, a Inconfidência Mineira inspirou-se no vitorioso exemplo norte-americano, verdadeiro. A independência dos Estados Unidos foi a primeira independência na América. Foi o início da descolonização da América. E a independência e formação dos Estados Unidos influenciou os movimentos que lutavam pela independência na América Espanhola e no Brasil. E, de fato, a Inconfidência Mineira foi influenciada pela independência dos Estados Unidos. Ok? 13. Fortemente inspirada na filosofia das luzes, ou seja, o iluminismo, a trajetória ideológica da Revolução Francesa caracterizou-se predominantemente pelo radicalismo, expresso na figura do grupo jacobino, que comandou o processo revolucionário até a ascensão de Napoleão Bonaparte. Errado, os jacobinos assumiram o poder em 1793 e foram derrubados em 1794. Né? De 94, quer dizer, de 95, na verdade, até Napoleão assumir, era o diretório controlado por liberais, né? Com voto censitário, né? Um regime de uma oligarquia burguesa. Então está errado. Os jacobinos realmente marcaram a radicalização, o radicalismo na Revolução Francesa, mas eles governaram durante um curto período. 14. As ações coloniais europeias na África começaram antes da Conferência de Berlim. E apesar das resistências africanas, grande parte do continente estava submetida ao controle colonial quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, sendo a Etiópia uma das poucas exceções, verdadeiro. A Conferência de Berlim, pessoal, foi em 1884. O domínio europeu na África começou muito tempo antes disso. Né? A conferência determinou a partilha de territórios que ainda eram disputados, sobretudo a questão do Zaire, né, do Congo, né, que ficou com a Bélgica, com o rei Leopoldo II da Bélgica. Aliás, quem tem a assinatura do canal Prime, da Amazon, tem lá disponível um documentário muito interessante sobre a colonização belga do Congo. Chama-se O Fantasma do Rei Leopoldo, que aliás é o nome de um livro, O Fantasma do Rei Leopoldo. Então mostra o impacto, né, do domínio belga, as atrocidades do Rei Leopoldo da Bélgica, né, sobre a população nativa do Congo. E realmente, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, a maior parte da África estava sob o domínio europeu. Etiópia era um dos poucos estados que não eram dominados pelos europeus. Etiópia e Libéria. Né? Então está verdadeiro. A Itália tentou conquistar a Etiópia no final do século XIX, não conseguiu. Mas aí na década de 1930, Mussolini, ditador na Itália, consegue dominar a Etiópia. Mas quando estourou a Primeira Guerra, a Etiópia, também chamada de Abissínia, estava independente. Ok?
A Primeira Guerra Mundial não resolveu nada. As esperanças que gerou de um mundo pacífico e democrático e de retorno do crescimento da economia mundial logo foram frustradas. O passado estava fora de alcance, o futuro fora adiado, o presente era amargo, a não ser por uns poucos anos passageiros, em meados da década de 20. A respeito dos acontecimentos históricos que trata o fragmento do texto, assinale a opção correta. A. Os turcos, responsáveis pelo genocídio de mais de 1 milhão de armênios, aproveitaram-se da vitória final na Primeira Guerra Mundial para expandir o Império Turco Otomano até os Balcãs. Vamos lá. Realmente, os turcos praticaram um genocídio sobre os armênios que matou algo em torno de 1 milhão de pessoas. Essa parte é verdadeira do item. Mas o restante está errado, porque o Império Turco Otomano perdeu a guerra e acabou implodindo. Ele se desmanchou, foi dissolvido, né? Desapareceu esse império. Então a letra A está errada quando fala da vitória do Império Turco e da sua expansão. B. O Tratado de Versalhes, firmado após a Primeira Guerra Mundial, permitiu que a Alemanha preservasse seu domínio colonial sobre extensas regiões da África, entre elas os atuais países de Camarões, Namíbia e Tanzânia. Errado. A Alemanha perdeu suas colônias. Realmente, esses 3 países foram colonizados pela Alemanha. Camarões, Namíbia e Tanzânia foram colonizados pela Alemanha. Mas a Alemanha perdeu esses territórios, né, pelo Tratado de Versalhes. Então o item B está errado. Okay? C. Após a Primeira Guerra, a divisão do Oriente Médio foi marcada pela ação imperialista da França e da Inglaterra, que mantiveram a Palestina na posse dos árabes, o que impediu o retorno de judeus para a área. Até a ação imperialista da França e da Inglaterra está verdadeiro. Ok? Mas aí está errado, que a Palestina ficou sob o controle da Inglaterra, não dos árabes. A resposta só pode ser a letra D, né? A ascensão de regimes fascistas na Alemanha, na Itália e na Espanha, no período entre guerras, foi um dos desdobramentos dos efeitos da Primeira Guerra Mundial, da expansão do socialismo e da grave crise econômica vivida nesse período. Verdadeiro, a crise do liberalismo, do capitalismo, né, o medo, né, da ascensão do comunismo. Os 3 governos foram governos marcadamente anticomunistas e tal. Então está verdadeiro. 16. A crise econômica de 1929 afetou a União Soviética justamente quando ela se recuperava dos prejuízos do pós-guerra. Errado. A União Soviética ela não é atingida pela crise de 29, como o mundo capitalista foi atingido. Ela passou por uma crise terrível por causa da política do Stalin, né? De industrializar o país à força, coletivizando a agricultura, matando o camponês e tal. Mas na década de 30, o crescimento industrial soviético foi espantoso. Foi um milagre econômico, né? O custo em vidas humanas para os soviéticos foi pior do que o custo em vidas humanas da Grande Depressão para os Estados Unidos, não resta nenhuma dúvida. Mas a União Soviética cresceu economicamente, no sentido industrial. Então está errado o item 16. 17. A crise de 29 foi ocasionada principalmente pelos gastos do governo norte-americano com a corrida armamentista e a disputa pelo domínio global com a União Soviética, que saiu como a maior vencedora da Primeira Guerra Mundial. Pessoal, está tudo errado aí. Vamos lá. A crise de 29 não foi causada por gastos do governo norte-americano com armamento. Ela foi causada, a explicação clássica que aparece nos vestibulares, né, pela superprodução de mercadorias, né, o Estado americano, seguindo uma política liberal, pouca coisa fez para tentar resolver esse problema. Essa é a visão que prevalece nos vestibulares. Outros dizem que foi, na verdade, a política monetária do Banco Central americano, né, que causou a crise, mas, de toda forma, não tem nada a ver com gastos de armamento. Primeira coisa. Segundo, não havia corrida armamentista de domínio global com a União Soviética. Isso aconteceu na Guerra Fria, não foi na década de 20 ou na década de 30. E terceiro, a União Soviética não foi a maior vencedora da Primeira Guerra Mundial. A União Soviética não existia na Primeira Guerra Mundial. A Rússia perdeu a Primeira Guerra Mundial. O governo soviético, o comunista do Lenin, isso antes de criar oficialmente a União Soviética, né, o governo bolchevique do Lenin, assinou um acordo de paz com a Alemanha, reconhecendo a derrota da Rússia e perdendo territórios, né, para a Alemanha. Depois a Alemanha perde a guerra para França, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Mas primeiro ela venceu a Rússia. E foi o governo bolchevique que tirou a Rússia da guerra, com a Rússia derrotada. O item 17 está errado. Ok? 18. Um dos motivos do início da Segunda Guerra Mundial foi a aspiração de expansionismo territorial dos chamados países do eixo verdadeiro. Alemanha, Itália, Japão, Alemanha nazista, Itália fascista, né, Japão militarista, queriam expandir seus territórios, dominando países, né, na Europa, na Ásia, e causaram, na África também foi o caso da Itália, e causaram a Segunda Guerra Mundial.
19. A Segunda Guerra Mundial envolveu, em campos opostos ou aliados, países europeus que representavam diferentes regimes políticos, como os totalitários, Alemanha, Itália e União Soviética, e as democracias liberais, Inglaterra e França, que defendiam a liberdade na Europa, mas exerciam sistemas coloniais marcados pela opressão e pelo racismo na África e na Ásia. Verdadeiro. Né? A União Soviética era totalitária, mas ela se junta às democracias liberais a partir de 1941 contra a Alemanha e contra a Itália. E, por fim, 20. A bipolaridade ideológica representada pela Guerra Fria, nas décadas que se seguiram ao fim da Segunda Guerra, confrontou as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, e reduziu sensivelmente o papel da Europa na nova ordem internacional. Verdadeiro, né? A Europa, na prática, foi dividida, a Europa Oriental sob o controle soviético, a Europa Ocidental dependente economicamente e militarmente dos Estados Unidos. Então foi aquele cenário de bipolaridade que marcou a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética na Guerra Fria, no período pós-Segunda Guerra Mundial. Beleza? Pessoal, é isso aí. Até a próxima. Um bom descanso para vocês e a gente continua numa outra ocasião. Tchau, tchau.